Porto de Alta Competição. O espaço onde os atletas colocam as ideias no centro do discurso e a cidade no centro do coração. Um podcast da Ágora, Cultura e Desporto do Porto. O empenho de um atleta não se mede apenas pelos quilómetros percorridos, pelos metros que leva nos pés. O desafio de um corredor de fundo vê-se pela forma como concilia o corpo e a mente com o foco na linha do horizonte. Bernardo Rocha é um desses exemplos daqueles que não desistem. Corre corta-matos, corre maratonas e até, imagine-se, o faz de forma lúdica. Mais que um passatempo, tornou-se uma prova superada, um modo de vida, um desafio constante a que se impõe. A meta é sempre o lugar onde quer chegar, porque mais do que ganhar, o importante é saber que aqui e agora o desafio está cumprido. O objetivo, o pessoal, esse está traçado. Resta o sonho, que faz com que os pés ganhem asas nas estradas que percorre. Antes de mais, bem-vindo. Obrigado pelo convite. Antes de mais, fala-me um bocadinho desta coisa da moda, que é correr. Tornou-se uma moda há uns anos atrás, acho que agora se está a tornar menos e outros desportos estão a aparecer. Exatamente. Porque é que o correr se tornou uma moda, na tua opinião? Na minha opinião, eu acho que por causa de ser um desporto muito simples de se começar, de não requerer muito equipamento, não requerer muita técnica, não requerer muita educação, basta pegar umas sapatilhas, uns calções, numa t-shirt e sair de casa e ir correr e lá está. E é barato. E é barato, exatamente. Claro que nos últimos anos, por exemplo, as inscrições têm aumentado, mas... Falas das maratonas e meias maratonas. Exatamente, sim, das provas de estrada, os preços das inscrições têm aumentado, mas não é isso que vai fazer com que o número de atletas e de runners continue a participar nas provas. Mas o que vai acontecer, imaginemos, vamos supor, saímos daqui ao fim da tarde, do sítio onde estamos a gravar, passávamos pela Marginal do Douro e o que víamos era centenas de pessoas a fazerem corridas. É verdade. E isso continua a acontecer. Sim. Eu acho que, lá está, como eu estava a dizer, é muito fácil, basta pegar nas sapatilhas e ir correr. Claro que nós estamos também numa zona privilegiada. Portugal é uma zona privilegiada que está, a maior parte dos dias está a bom tempo para a prática da modalidade. E temos visto isso nestes últimos dias, está muito bom tempo, principalmente ao sábado e ao domingo de manhã, vê-se muita gente na Marginal a correr, a caminhar. E é algo que eu gosto de ver, claro. E foi por aí também que tu começaste? Pensaste por que não calçar as sapatilhas e vamos dar uma corrida? Não foi bem por aí, Não vais dizer que foi pelo corta-mato da... Porque eu tenho pesadelos com corta-matos, portanto vou-te dizer. Mas vou dizer que foi um pouco, acho que posso dizer que foi 50-50, foi um pouco por causa disso e um pouco por causa do meu pai também. Meu pai também já correu, eu já ia a provas desde que me conheço como gente. Já na barriga da minha mãe o meu pai ia correr e eu ia assistir. Lá está, foi um pouco por influência dele. Claro que ele nunca teve a ambição de ser profissional, foi sempre amador, mas lá está, vou a provas desde que me conheço. E depois lá está. E do que é que tu te lembras? Das primeiras memórias que tenhas, do que tu eras mais pequeno, do que é que tu te lembras de ver o teu pai nas provas? Sinceramente lembro-me pouco, lembro-me mais lembro-me, entre aspas, por causa das fotos que vejo. Eu tenho fotos com atletas muito conhecidas, como por exemplo a Fernanda Ribeiro, a Aurora Cunha, a Rosa Mota, quando eu era pequenino, ainda era muito novo. Na realidade eras o bebé que passava de colo em colo nas fotos. Claro, exatamente. E também me lembro muito bem naquela altura, quando se acabava as provas, vinha sempre um saquinho de comida e eu ia logo para o meu pai para ir buscar os queques ou os chumos. Isso tenho uma vaga ideia. Mas lá está, como eu estava a dizer, 50% foi por causa disto e 50% foi por causa dos corta-matos da escola. Lembro-me, lá está, desde o quinto, sexto ano, que gostava sempre de participar. A nível escolar ficava sempre nos primeiros lugares, só que depois chegava ao corta-mato distrital e ficava cá para trás, porque lá está, defrontava atletas mesmo, já naquela altura já eram atletas e eu ainda só praticava futebol
e não era suficiente, e ficava sempre muito frustrado por não conseguir estar àquele nível, ficar muito cá para trás, mas ainda não me tinha despertado o bichinho do atletismo na altura. Eu não sei ainda se mantém o corta-mato escolar, eu sei que é um clássico que eu saiba sim, o ensino nacional, o corta-mato, sim. E nunca entendi o fascínio, portanto tu vais-nos explicar qual é que é o fascínio do corta-mato escolar. É assim, no meu tempo eu tinha o fascínio porque o meu objetivo era ir ao nacional, ou seja, aquilo é por 3 fases. Primeiro temos a fase escolar, não é? Do nosso agrupamento escolar, depois passa para o regional, distrital, e aí sim é que passa os 5 ou 6 primeiros é que passam para o nível nacional, e esse sempre foi o meu objetivo. Na altura não consegui, mas era um objetivo na altura, sem dúvida. Mas tu falaste do futebol aí atrás. Sim. Foi para atletismo. Eu, lá está, também pratiquei sempre desporto. Pratiquei futebol para aí desde os 5, 6 anos até que tinha 14, só que lá está, nunca foi muito bom. Costumavam dizer que a bola atrapalhava. Eu era extremo, só queria correr. Nunca tive a técnica para futebol. E como tinhas a referência em casa do teu pai? Exatamente. Ou seja, já tinhas meio caminho andado para ter incentivo para fazer. Claro. Tinhas já referências nessa altura? Lembras-te de corredores que corriam com o teu pai, que já falaste aí de alguns, a Rosa Mota, a Fernanda Ribeiro? Não, na altura não tinha referência nenhuma, só depois mais tarde quando comecei a treinar mais a sério é que comecei a perceber que havia atletas que eram da geração do meu pai e que, entre aspas, tinham corrido contra ele. Claro que estavam noutro patamar, mas tinham corrido contra ele, e agora se calhar até são próximos de mim, não estão assim tão distantes como não estão naquele patamar acima de mim, estão próximos, digamos assim. Mas existiam essas referências, mas não eram sequer tão imediatas. Exatamente. Continuando esta viagem do corta-mato escolar, há esse corta-mato, consegues a dada altura chegar onde tu queres, que é chegar aos regionais? Sim. Que me lembre, a última vez que participei foi no 12º, ainda aí nessa altura não consegui passar para o nacional, foi mesmo só chegar ao nível regional, mas lá está, nessa altura lembro-me de defrontar atletas que já estavam com muitos anos de atletismo e lembro-me de pensar para mim, eu quero estar no nível deles. Mas depois há outras competições que de certeza foste também participando, para além daquelas que na escola eram realizadas. Sim, nessa altura eu entrei no atletismo quando tinha 16 anos, já devia estar no 11º ano, e aí comecei a participar em provas de atletismo no clube que eu estava. No meu primeiro clube foi o Espiridão. Começámos com os conceitos básicos do atletismo. Nessa altura até comecei com provas de velocidade, 300 metros, ainda era juvenil, mas só mais tarde é que comecei a perceber que tinha mais capacidades para meio fundo e fundo, para maiores distâncias. No entanto, naquela altura não estava a 150% focado naquilo que era a corrida no atletismo. Ainda era imaturo, digamos assim. Estavas no processo de crescimento. Exatamente. E depois, quando é que isto se torna então mais a sério e começas a encarar isto de outra forma? Lá está, eu sempre avaliei uma altura que eu pensei para mim, não, eu não quero fazer isto, as coisas pela metade, quero fazer isto mesmo a sério. E foi então que eu fiquei com isso o meu atual treinador, o António Ascensão, que já foi treinador do meu pai, na altura em que ele corria pela Pasteleira. E então eu conheci-o, lá está, a caminho da minha 4ª época, que foi quando mudei pela primeira vez para o Salgueiros, depois tendo voltado para o Leixões e depois voltei outra vez para Salgueiros. Então nesse primeiro ano que eu tive no Salgueiros foi aí que as coisas começaram a ficar um pouco mais profissionais, embora nessa altura esteja a estudar na Guarda, o que dificultou um pouco o processo de evolução, e também foi na altura que apareceu o Covid, dificultou e muito, ainda mais competir sequer, já era algo muito difícil de se fazer, não só treinar, porque não havia instalações abertas, correr era limitado por causa dos bloqueios que houve na altura. Embora nós, atletas de longas distâncias, seja sempre mais fácil, não envolva sempre correr na pista, como atletas de velocidade. Como é que conseguiste resolver essa situação? Quando a vida para durante 2 anos e não se pode usar os habituais esquemas de treino, como é que se resolve? É como eu estava a dizer, nós atletas de meio fundo e fundo não temos assim tanto a necessidade de usufruir de uma pista de atletismo, do tartan, enquanto que atletas de velocidade, lançamentos, aí precisam de equipamento e precisam mesmo do tartan para treinar a especialidade deles. Nós podemos sempre nos refugiar um pouco na estrada, não é? Treinar na estrada, treinar em caminhos de terra, acaba por ser sempre uma alternativa, não é? Foi essa a alternativa. Exatamente, foi essa a alternativa, exato.
E na posição mais alta do pódio, campeão nacional de esperanças, o vosso aplauso para o atleta do Sport Comércio Salgueiros, Bernardo Rocha! Senhoras e senhores, os medalhados! O Salgueiros é um clube com muita história. Exatamente. É um clube que também tem uma forte presença no atletismo. Aliás, há muitos campeões que passaram por lá. Como é que é envergar o símbolo do Salgueiros que tens aí na camisola? O que é que tu sentes? Sinto que tenho uma grande responsabilidade, na verdade. Sinto que são centenas e centenas de adeptos que apoiam os Salgueiros. E isso vê-se mesmo nas provas de atletismo. Qualquer prova que eu vá, qualquer pessoa está sempre a apoiar, bora Salgueiros, e chega-me a arrepiar, porque é muito bom ter esse apoio. É como que se sentisse a alma, também parte da alma do Salgueiros está em ti. Exatamente, também, sim, é? exatamente. Para te preparares para uma prova dessa envergadura de corta-mato nacional e depois essa prova internacional, que tipo de características é que tem a tua rotina, a tua disciplina, o teu dia-a-dia? O meu dia-a-dia é simples, é como um atleta profissional, é comer, dormir, descansar, treinar, repetir, basicamente, não saio muito disto. Mas claro que para uma prova tão específica como o corta-mato, ainda para mais se calhar uma prova que vai ser dura, é necessário treinar especificamente para isso, seja fazer treinos mais de resistência, seja treinar na areia, seja sobe e desce, rampas, treinos desse género. Os treinos são sempre solitários, só tu e o teu treinador, ou fazem treinos em grupo? Não, nós temos, o Salgueiros tem um grupo de treino, mas na minha modalidade de meio fundo e fundo, neste momento costumo treinar com um ou dois colegas quase todos os dias, nem sempre, mas quase todos os dias, que tenha sido uma grande ajuda. Claro que isto não é sozinho, era ainda mais complicado. Há quase é quase uma mini competição entre vocês. Qual dos três é que consegue fazer o melhor? Não é bem, mas sim, acaba sempre por ajudar. Há treinos que uma pessoa tem que mesmo que ir ao limite, e só com alguém ao nosso lado é que conseguimos ultrapassar esse tal limite, ou aquilo que achamos que é o limite. Estamos a falar de ti que tens 23 anos. Exato. É importante um atleta de 23 anos ter um suporte como um clube por trás para poder sonhar. Claro. Tu falas aqui num texto que me fizeste chegar no teu currículo, precisamente, da palavra sonhar alto. Exato. Ter um clube por trás é importante, ter um emblema, ter um patrocínio, ter um apoio. Claro. Sim, não só pela estabilidade financeira, claro, mas também porque ainda tenho 23 anos e acaba por haver sempre uma pressão familiar, e como neste momento eu estou única e exclusivamente a fazer atletismo, acaba por haver uma pressão familiar para não estás a estudar, não estás a trabalhar, então haver esse tal clube, esse tal patrocínios, essa estabilidade financeira acaba sempre por dar uma tranquilidade a mim e a casa, claro, e ajuda-me a crescer, ajuda-me a estar mais tranquilo e a poder focar naquilo que realmente importa, que é treinar e evoluir, claro. Os treinos fazes que é todos os dias? Sim, eu treino todos os dias, por norma, excepto ao domingo, que à tarde é que faço o descanso, ou seja, acabo por fazer 13 treinos semanais. Ok. Anseias todos os dias que chega o domingo à tarde? Não, eu faço isto por prazer, é isto mesmo que eu gosto. Não considero um sacrifício. Aliás, acho que quem diz que faz sacrifícios pelo desporto ou pela modalidade que gosta, acho que está errado, se calhar não está no sítio certo. Isto faço mesmo por prazer, é mesmo isto que eu gosto, portanto, para mim treinava todos os dias, qualquer hora, para mim, eu gosto mesmo disto. É verdade que quem não gosta de correr não deve insistir? Porque há muita gente que insiste em correr, não gosta, diz que não gosta, mas continua a correr por prazer. Quem não gosta não deve insistir. Há outras formas de fazer desporto e até encontrarmos o nosso... Assim, eu acho que eu sou suspeito, eu acho que toda a gente devia correr, claro, não é? Mas como praticante de desporto, eu acho que as pessoas deviam encontrar aquilo que realmente gostam. Eu apoio qualquer tipo de desporto, qualquer modalidade, e acho que as pessoas deviam encontrar, não deviam estar a correr contrariadas, mas que correr é bom, é. Sabes que há outra coisa também que é interessante e que é comparável com a dança. Há pessoas que dizem que não sabem correr. Há uma forma de correr. Há formas mais eficientes de correr, okay. Claro. Então vamos ter uma lição então de correr. Como é que se corre? Bem,
Lá está, isso é algo que o meu treinador incute muito nos atletas, é a forma de correr de forma eficiente, correr levezinho, entre aspas, correr soltinho, como ele costuma dizer, ou seja, isso passa por levantar o joelho a uma certa altura, pisar pouco o pé no chão, ter pouco contacto, e depois também tem muito a ver com o movimento de braços. Tem que haver ali uma coordenação, mas lá está, isso com o trabalhar técnica de corrida, movimentos de corrida, ajuda que as pessoas que tenham esses movimentos mais soltinhos, melhores para a corrida. E o grande vencedor representa o Sport Comércio de Salgueiros. Um forte aplauso, Bernardo Rocha! Desta receita para se chegar às provas, já falaste do teu treinador, falaste também da tua família, falaste da disciplina, são tudo elementos fundamentais, são tudo bases importantes para se construir um castelo que na hora de ir para a frente não desmorone. Óbvio, lá está, eu acho que isto de se querer alcançar os objetivos ou os sonhos não passa só por treinar ou ter talento, é preciso ter uma base, seja em casa, seja no treino, boas bases que ajudem o atleta a progredir, a estar estável. E isso a família é fundamental também, não é? Sim, exatamente. Apesar, como eu tinha dito, apesar de haver uma certa pressão familiar, sinto que acreditam muito nos meus sonhos e que depositam muita confiança em mim para alcançar aquilo que eu quero. Fala-me um bocadinho do Porto. É uma cidade que apresenta condições para que tu possas progredir. Sim. Ou ainda há um caminho a ser feito? Não, eu acho que o Porto está muito bem estruturado e equipado com tudo que possa ser necessário para um atleta, para um corredor, praticar atletismo. Neste momento eu treino na pista de Ramal, no Inatel, que tem umas condições incríveis para o treino. Estamos ali muito recatados, só treinamos com o CAP, com o Centro de Atletismo do Porto. Sim. E com equipas de futebol, o Boa Vista e o Ramaldense, mas estamos muito bem, o espaço é muito bem dividido. E depois também gosto muito de treinar no Parque da Cidade do Porto, por norma de manhã é onde é que eu treino e acho que é dos melhores sítios para se estar mesmo sem ser treinar. Às vezes gosto de ir para lá de tarde, relaxar, porque é uma tranquilidade aquele sítio e gosto muito. Aos 16 anos começaste, tens 23 agora, há alguns com 16 que estão a começar agora. Alguns podem desistir pelo caminho, às vezes não é fácil, é preciso alguma persistência também. O que é que tu dirias a estes mais novos? Sim, sem dúvida. Nestes 6, 7 anos de atletismo, houve um ano e meio em que tive praticamente todo o ano parado por causa da escola e não me sentia motivado para treinar. Era chegar da escola e não tinha energia, não tinha vontade de treinar. Mas claro, é preciso ter muita dedicação, confiar sempre no processo do treino e acima de tudo ser muito autodisciplinado, porque sem a disciplina acabamos por ser escravos de nós mesmos. E às vezes não é fácil quando muitas portas se fecham e achamos que nenhuma janela se abre. Exato, exatamente. Mas lá está, eu acho que para isso é que preciso continuar a trabalhar, ser dedicado e acreditar que algum dia o nosso trabalho vai dar frutos. Porto de Alta Competição, um podcast da Ágora, Cultura e Desporto do Porto.